Sejam bem-vindos ao canal Bostil e Cia. Hoje vai ser tratado de um assunto muito recorrente no interior do Bostil. A política de cidade pequena é um lixo. A política de interior é uma época de muita folia e agitação por parte do eleitorado, porque os políticos, através do curral eleitoral, mantêm o seu poder pelo voto de cabestro, um termo utilizado na República Velha, mas que ainda pode ser destacado como a compra de votos, na qual políticos prometem empregos de contrato para os indivíduos que votarem neles, e os candidatos pagam também com dinheiro para conseguir votos, com valores altíssimos chegando a milhares de reais, como também em casas, carros e motos, chegando ao ponto de políticos prometerem coisas banais como óculos e até dentaduras para conseguirem o voto das pessoas mais humildes. O pobre é infelizmente o sujeito mais utilizado pelos candidatos, já que eles utilizam-no como massa de manobra para comprar votos, em que centenas de famílias humildes, e na maioria sem muito conhecimento, acabam sendo compradas. É nessa época também que podemos ver a maioria dos políticos nas suas redes sociais com as roupas características de seu partido, abraçando o pobre, indo na casa dele, almoçando, pegando o bebê do pobre e até beijando-o. E depois que passa a campanha, o político nem sabe quem é a pessoa que abraçou. Muitas vezes podemos observar promessas de emprego que não foram cumpridas para a compra de votos, na qual o eleitor votou no candidato esperando o emprego para sustentar a família. Famílias com voto já consolidado para o candidato daquele partido acabam sendo enganadas ao votarem nele, porque, no fim, o político acaba entregando o emprego para uma pessoa firmada em outro partido para conseguir mais votos, ou seja, é uma ocasião de muitos compromissos e pouca execução por parte do político. Podemos observar também carreatas a todo instante com os carros de som no último volume, muita cerveja e cachaça, brigas pelos candidatos que nem sabem de sua existência, apenas querem seu voto e nada mais, comícios com falácias ditas pelo candidato dizendo que vai fazer aquilo, isso lá, e ao final não fazem nada. E no final, cadê as propostas que possam auxiliar a cidade? É nessa ocasião que não se sabe quais são as propostas de nenhum candidato, porque eles não ligam para a cidade, apenas o seu voto, a cada 4 e em 4 anos, só o mesmo político, e a cidade continua a mesma. Os políticos podem parecer rivais, porque logicamente são de partidos diferentes, né? Mas nem sempre isso acontece. O que acontece é que não importa qual candidato ganhar, eles irão repassar a verba um para o outro para que dessa forma perpetue os mesmos ideais políticos. Os candidatos à prefeitura de cidade pequena também compram as pessoas com festas. O brasileiro médio passa a semana inteira trabalhando para que no final de semana possa se embriagar e se drogar, e os políticos se aproveitam disso, na qual fazem uma competição a qual quem trazer a melhor banda ganha, com bandas locais e até famosas, para tocar em um comício, por exemplo, vai ser o candidato mais aclamado, com votos, na qual também pode-se perceber isso em carreatas na qual trazem grandes carros de som no último volume, com a competição de qual paredão de som é o mais alto, com a música do tal candidato. Jingles políticos e paródias podem ser escutadas, às vezes nem é possível escutar com tanto barulho. Fogos de artifício e máquinas de fumaça com a cor do candidato podem ser vistos. Nas carreatas se escuta motos sem escapamento que poluem ainda mais a atmosfera do planeta, e poluem também o som do ambiente. E muito mais além disso, acontecem muitos acidentes em época de política de cidade pequena, tantas leis que proíbem motos de correrem nas ruas da cidade, mas em época de política está liberado tudo. Enfim, a hipocrisia. Em política de cidade pequena, as pessoas sujeitam-se a apostas para qual vai ser o candidato que vai ganhar mais votos, em que pessoas pegam dinheiro com agiotas, ou dão até as suas próprias casas para apostar, ou seja, dando suas vidas em material, em uma aposta sem futuro algum, porque podem errar na aposta e perderem toda a sua vida, e se afundar em dívidas. Às vezes a política vai para um caminho de fanatismo na qual não tem mais volta.
brigas desnecessárias, em que separam famílias e amigos por serem de partidos opostos, e até em alguns casos ocorrendo tragédias como atentados políticos de partidos rivais contra os outros candidatos. Muitas fake news ocorrem nos jornais locais, na época da política de cidade pequena, porque muitos são para promover que o outro partido está ganhando, dizendo na manchete da matéria, extra, o partido laranja está um fiasco, na carreata do dia tal, teve menos motos e carros que o outro partido vermelho, mesmo que seja totalmente mentira, as pessoas mais leigas acreditam nisso. Infelizmente situações como as de política de interior não têm solução, já que está diretamente relacionado à opinião pública. Além disso, vale destacar as sequelas que ficam após a temporada de política, como famílias intrigadas pelas brigas anteriores pelos candidatos que vão assumir o posto de prefeito, na qual quando assumirem não vão nem reconhecer os seus próprios eleitores. Bom, esse foi o vídeo do canal Bostil e Cia. Espero que tenham gostado do conteúdo. Deixem o like e inscrevam-se no canal, e deixem sugestões de novos vídeos nos comentários.